Portanto, eu costumo, com os meus alunos costumo dizer, o importante é que tu desenhes. Há desenhos bons, ou seja, há desenhos bonitos que não te ensinaram absolutamente nada, e se calhar tens desenhos que tu achas que não são nada de especial, mas que te ensinaram imenso. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Richard Câmara, é ilustrador. Ele vive em Madrid, a entrevista foi feita via Skype e o podcast anda muito à volta do desenho, como seria de esperar, o desenho como ferramenta de entendimento, o desenho como maneira de olhar o mundo e da relação que temos com o desenho, de ser também uma relação como temos com o mundo, será uma relação de aceitação e disponibilidade. Até já. Olá, Richard. Bom dia. Muito bom dia. Daqui para... estás onde? Em Madrid? Estou em Madrid, sim. Madrid. Nós tentámos fazer isto pessoalmente, mas a tua agenda, quando vens cá, também é muito cheia. E então eu vou começar pela mesma pergunta que começo quase todas as entrevistas, é de que forma é que a criatividade estava presente na tua vida quando eras criança? Se havia hábitos culturais, se havia familiares artistas, esse tipo de coisas. Olha, é curioso porque como começas sempre com esta pergunta... Foste estudar. Tentei lembrar-me e não... aquilo de que me recordo é que houve uma altura em miúdo que perguntei aos meus pais se eles desenhavam. E o meu pai dizia que, ou melhor, a minha mãe disse-me que o meu pai tinha jeito para um desenho mais técnico e ela, que estuda na António Arroio, desenhava mais à vista. Mas, verdade seja dita, eu nunca os vi desenhar, nem nunca vi nada que eles tivessem desenhado. De maneira que... Era quase um mito. Pois não sei, sinceramente, acho que provavelmente enquanto estudantes passaram pelo desenho, mas depois não enverdaram por esse caminho. Agora, a criatividade, eu acho que existe sempre, enquanto tu és uma criança ou um adolescente, existe sempre, sobretudo porque quando brincas, não é? Vais sempre procurar enfim, jogos diferentes e com os brinquedos, com os legos, portanto havia essa parte lúdica que estava sempre presente. Sim, mas não havia propriamente hábitos de visitar exposições e essas coisas? Eu sempre fiz isso, mas não me lembro quando é que comecei, percebes? Okay. Não me lembro muito bem. Sei que o desenho esteve sempre presente, sempre desenhei de miúdo. Aliás, não me lembro de não desenhar. E também me lembro das pessoas repararem nisso, não é? Portanto, se calhar havia miúdos que gostavam de ir à rua jogar à bola ou ao Berlinde, enfim, ou passar horas a ler. Eu gostava mesmo era de desenhar. Portanto, mas era um desenho de entendimento, como no fundo há muitos dos teus desenhos parecem quase uma maneira de perceber o mundo. Já eram nessa altura? Não. Era um desenho mais lúdico que se calhar estava ligado a desenhos animados que via na televisão ou a histórias que queria criar, mas não estava ligado a nenhuma vertente que depois, pela qual tenha enverdado como adulto, quer dizer, nem banda desenhada, nem diários gráficos, nem diários de viagem. Era assim um simples desenho, como desenham os meus filhos, quer dizer, eles chegam aqui a casa e pegam numa folha e passado meia hora tenho a casa cheia de folhas no chão e canetas por todo lado. E tinta na roupa? Sim, na roupa não muito porque... não calhou ainda, mas sobretudo, quer dizer, desenham à vontade, não têm nenhum constrangimento quando começam a desenhar. Desenham aquilo que lhes apetece e eu já reparei que, pronto, aqui em casa desenhamos muito no sentido em que, como eles me veem a desenhar, e se me veem é bom sinal, sim. Imitam-me. Não é? Portanto, se calhar os filhos de um cozinheiro, se veem o pai a cozinhar ou a mãe a cozinhar, querem fazer também a mesma coisa. Claro.
e eu reparei que só começaram a ter mais constrangimentos e mais dúvidas relativamente a será que sei desenhar isto ou desenhar aquilo quando entraram para a escola. Não é? E, portanto, devem ter ouvido de alguém, ou de outro colega, ou de alguma professora que não se desenha assim, desenha de outra maneira, e então já voltaram com essas dúvidas. Mas depois cá em casa nós fazemos uma purga e resolvemos isso de outra maneira. Pois, por acaso é engraçado tu falaste nisso, que eu mesmo com as minhas filhas também acontece um bocadinho às vezes, eu às vezes até tenho algum receio de desenhar à frente delas, porque, por exemplo, elas pedem-me, desenha um cavalo, e depois, tu desenhas muito bem, eu nunca vou conseguir, às vezes eu tenho até às vezes um certo pudor de desenhar, não que eu desenho muito, mas pronto, já tenho mais anos de experiência do que elas, não é? E às vezes parece que lá está, que posso limitar o facto de eu nunca vou conseguir desenhar assim. Pois. Eu com os meus filhos fazia um jogo curioso que era, fazia ao contrário. Pedia-lhes que eles desenhassem qualquer coisa e depois eu imitava o desenho deles. Boa. Parece mais interessante, sim. E depois alternávamos. Sim, né? sim, às vezes começava eu, às outras vezes começavam eles. É verdade que os desenhos das crianças são riquíssimos, não é? Porque não há nenhum filtro. O filtro é só, digamos, a sua própria imaginação. E quando nós desenhamos de uma determinada maneira, estamos de alguma forma também a induzir, não é? E a guiar e a condicionar uma determinada visão, um determinado registro, uma determinada expressão gráfica. Mas isso também é o princípio do ensino académico, não é? Que é, há um canon, há uma maneira de ensinar, ensina-se dessa maneira, pois não, a partir de isto não quer dizer que as pessoas não possam derivar para outra coisa, não é? Não possam ou diretamente negar pôr de lado essa aprendizagem e enverdar por outro caminho, ou então fazer, digamos, uma variação sobre aquilo que foi ensinado. Eu lembro-me, por exemplo, eu durante uns anos trabalhei com um arquiteto que era o Cândido Palma de Melo, e ele foi colega do Júlio Pomar, e contava-nos numa altura em que nas Belas Artes havia um ano que era comum tanto para a pintura como para a escultura e arquitetura, exatamente. E ele contava uma história que era, eles tinham que desenhar pelos vistos um daqueles, não sei se era um busto, tenho a sensação que era uma cabeça, talvez a cabeça da Medusa, acho que era isso, a cabeça de uma Medusa. E todos tinham uma folha grande, não é? E carvão para desenhar. E, entretanto, começaram todos a desenhar, digamos, a enquadrar o desenho dentro da folha, e acho que o Júlio Pomar o que fez foi cortar a Medusa pela testa, portanto não se viam as cobras em cima. Sim. E aquilo foi uma espécie de ato de rebelião, isto segundo me contava o Cândido Palma de Melo, porque por um lado ele estava a responder ao exercício, mas por outro lado estava a desenhar aquilo que lhe apetecia, não é? E, portanto, estava um bocadinho a negar aquela representação mais académica. De forma que o que eu acho é que é muito bom desenhar com os miúdos, com os filhos, ou com crianças, ou com outras pessoas. Nunca vai condicionar a 100%, porque, quer dizer, nós aprendemos sempre uns dos outros, portanto, é bom que haja esse intercâmbio, mas depois também é bom que eles percebam que não é só de nós para eles, não é? Também pode ser deles para nós. Portanto, às vezes nós não podemos são estar passivos, não é? Também são Sim, exatamente. agentes. Às vezes podemos ser nós a começar a desenhar e eles a tentar imitar esse desenho, e outras vezes ao contrário. Sim. Então, e agora, voltando ao teu percurso, tu já era uma carreira no desenho que tu te imaginavas? Era pintura, escultura, ilustração, lá está, arquitetura? Não, olha, posso dizer que escolhi... Ias para a economia? Não, por acaso é que eu fiz o ensino francês. Okay. Eu chamo Richard porque nasci em Bruxelas e no ano em que nasci não autorizavam nomes que não fossem francófonos. O meu pai chama-se Ricardo, portanto fiquei logo Richard, e apesar de eu ter um BI português com o nome de Ricardo,
só comecei a ouvir esse nome e a identificar-me com ele na faculdade, porque de resto sempre, portanto, tendo nascido em Bruxelas, estudei no ensino oficial belga, que é francófono lá, e depois vivi em vários países em que passei sempre por escolas francesas. Em Itália, por exemplo, e depois em Lisboa continuei com o ensino, porque o meu pai trabalhava na TAP e tinha comissões de serviço no estrangeiro e, portanto, acharam por bem manter-me nesse ensino para manter, digamos, as equivalências. Para não dares a perder anos e... Exatamente. E agora já não sei o que é que está... Não, estávamos a falar por causa de escolha de carreira, para onde é que tu tinhas apontado... Sim. Exatamente. Pronto. E então, eu estava na iminência, no meu 12º ano no Liceu Francês, estava na iminência de viver para Marrocos. E, portanto, não sabia muito bem que área que ia escolher, porque dependia de o que é que havia em Casablanca em termos de ensino, mas depois isso não se concretizou e eu praticamente escolhi a via de estudo nesse ano, quer dizer, só coloquei essa questão nesse momento. Eu sabia que eu gostava que tivesse a ver qualquer coisa com o desenho, mas sempre que eu dizia aos meus pais que queria viver... trabalhar na área do desenho, eles só me faziam aquela referência de aqueles pintores ou desenhadores que faziam aqueles retratos na Rua Augusta. E portanto viam a coisa um bocadinho mal parada, achavam que não era uma coisa muito convinha séria. Assustar, não é? Sim, não sei com que intuito é que eles falaram disso. Eu vejo também isso que é, não sei, tu como pai às vezes é um bocado o nosso receio de que aquelas escolhas levem àquilo, não queremos aquilo para os nossos filhos, não é? Sim. Também é preciso ver que é uma geração diferente, não é? Que tem um conceito diferente da... Sim, nós hoje em dia entendemos as coisas de forma diferente, sim. Sim, nós temos já nem falo na questão de ser trabalhador independente e ser freelance e estar numa área artística, mas quer dizer, o panorama geral e atual é de uma muito maior incerteza, não é? E portanto, em termos de trabalho eu não vivi aquela época do emprego, do trabalho seguro, quer dizer, não há nada disso, não é? É outra realidade. De maneira que eu escolhi, eu tinha em mente duas opções, uma era publicidade e outra era arquitetura. E eu vinha de uma área de economia, porque eu no ensino francês há, digamos, três áreas, que era letras, economia e ciências. E eu pus na economia, que estava assim a meio caminho entre as duas, no meu entender, nessa altura. E pronto, e segui isso. E depois tinha uma outra opção, que era ir estudar para a França, uma área de artes. Mas pronto, isso não surgiu na altura. Eu também acho que isto deve depender de pessoa para pessoa, mas... com 18 anos, escolher a área que depois vai determinar o que vais trabalhar, o que vais fazer do ponto de vista profissional, acho que é muito... E normalmente a opção até era no 10º ano é que se tinha que escolher logo a área que apontava, ou seja, tu quando escolheste as áreas das economias já estavas a apontar para um caminho, não é? Sim. Eu acho que é muito cedo, não é? Sim, é muito cedo. E apesar de que é uma área que depois os anos que se seguiram mostraram-me que, quer dizer, tu escolhes uma área, estudas uma coisa, mas depois a vida leva-te a fazer outras e no fundo é sempre bom tu teres uma série de valências e uma série de conhecimentos em várias áreas diferentes, porque não sou economista, mas depois tenho que fazer uma gestão do meu trabalho também desse ponto de vista, não é? Assim como também não sou informático, mas tenho que lidar com o computador todo dia. Claro. Sei lá. De maneira que foi isso. Então enverdei por arquitetura, porque achei que era aquilo que estava mais próximo do desenho, daquilo que eu queria fazer, e foi uma descoberta, e foi interessantíssimo o curso, com coisas boas e coisas menos boas, e algumas francamente más, claro. Mas quer dizer, como tudo, e ao mesmo tempo que fiz o curso nunca deixei de desenhar noutros projetos, portanto era colaborador do DN Jovem. Mas como é que isso surgiu? Como é que de repente estás a desenhar para o DN Jovem? Bem, o DN Jovem era uma coisa, era voluntário, não é? Portanto, não era um trabalho remunerado. Era mandar para lá os desenhos? Sim, era mandar. Eles tinham um tema, se não me falha a memória, era semanal,
e então podias mandar ou textos ou desenhos. E acho que também havia fotografia. Conheci lá um jornalista que fazia, digamos, a seleção dos textos, que, se não me falha a memória, era o Carlos Dias, espero não estar a dizer nenhuma asneira, e era uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, porque, ou melhor, conhecia em pessoa, porque nessa altura não havia mails. Portanto, eu tinha que ir lá ao jornal, ali no Marquês de Pombal, entregar o meu desenho em mãos e via-o lá na redação. Pronto, mas essas coisas aconteciam, como também participava em muitos concursos de banda desenhada. Participava em muitos concursos de banda desenhada. Isso fez com que começasse a participar no Amadora, na altura era a Amadora Cartoon, portanto não a Amadora BD, e ia desenhando, por um lado, por prazer, e depois também tentava que os desenhos que fizesse estivessem, digamos, dentro de um contexto, ou de um concurso, ou de uma exposição, por aí fora. Portanto, nessa altura já me lembro de haver esses hábitos culturais, de ver exposições não só na área do desenho e da ilustração, como também da pintura, da escultura, de ir à Gulbenkian, de ir a galerias de arte, e ir muito ao cinema, enfim. Mas tu imaginavas-te arquiteto? Ou seja, tu quando imaginavas que ia ser o teu futuro, imaginavas-te ligado ao desenho, ou imaginavas-te arquiteto, ou eras arquiteto e desenhavas nos tempos livres? Como é que tu te imaginavas nessa altura? Eu imaginava-me a desenhar, mas não fazia uma projeção da minha vida profissional de um ponto de vista muito concreto. Quer dizer, para já, porque eu não tinha uma noção do que era ser arquiteto. Eu lembro-me que no liceu eu tinha dois colegas, que eram o Luís e a Pilar Correia, e o avô deles era arquiteto, e eles diziam-me: a arquitetura tem imensa matemática, porque tu olhas para os desenhos e aquilo é só números. Claro, eram as cotas, claro. E as áreas, não é, dos desenhos, das plantas, dos edifícios. Portanto, eu tinha uma imagem muito ingênua do que aquilo era. Sim, o meu primeiro ano de arquitetura também foi um choque relativamente à ideia que eu trazia do que era a arquitetura. Sim. E de facto o que era, não é? Sim. E eu lembro-me, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu tive que fazer, eu acho que foi o último ano da PGA, e, portanto, da Prova Geral de Acesso. Sim, eu já não fiz. Pronto. Portanto, foi no ano 90, 91, acho eu, 89, 90. Eu lembro-me que me manifestei contra, mas eu não cheguei a fazer. Pois. e fiz essa prova, mas depois tive que fazer também uma prova de acesso à Faculdade de Arquitetura. E essa prova de acesso o que era? Era escrever um texto e fazer uns desenhos de uns edifícios que fossem marcantes. Uhum. Agora já não me lembro muito bem se eles te davam o enunciado antes para tu treinares o desenho, portanto, com alguma antecedência. Eu sei que o que fiz foi a escola, foi o liceu francês. Uhum. E lembro-me que quando fui lá desenhar, o desenho que eu fiz lá, portanto, aquilo não sei se eram, fechavam-te uma sala e tinhas, não sei se eram 2 ou 3 horas para fazer essa prova, com um professor que estava portanto, presente na sala, só a marcar presença. E eu lembro-me que quando desenhei isso, eu não tinha nenhuma noção do que era um desenho de arquitetura, nem sequer do ponto de vista de um desenho à vista. Do ponto de vista de um desenho à vista, isto é um bocado redundante, nem sequer pensando num desenho como hoje em dia se denomina o urban sketching, não é? Sim, Portanto, sim. Eu fiz o desenho eu fiz aquele desenho como podia ter feito um cartoon, ou como podia ter feito um personagem de uma banda desenhada, quer dizer, não tinha, digamos, esse registro em mim. E aliás, esta vertente do diário gráfico, de desenhar na rua e desenhar em museus e em determinados locais, é uma coisa que só veio muito, muito mais tarde, por causa de um episódio aqui em Madrid, de uma entrevista com um diretor de arte do El Mundo, em que eu fui lá mostrar o meu portfólio. Portanto, eu já tinha, isto já estamos a falar já
com 30 anos, vim para Madrid, fui à procura de trabalho, marquei entrevistas com diretores de arte de vários jornais e quando tenho esta entrevista com o diretor do El Mundo, mostro-lhe o meu portfólio, coisas que tinham a ver com banda desenhada, com cartoon, com ilustração, e ele gostou do que viu e disse, mas tu fazes retratos. E eu não fazia, não é? Portanto, aqueles típicos retratos para as crónicas ou pronto. E eu muito honesto e muito ingênuo disse-lhe que não. E no momento em que disse que não, arrependi-me, disse não, devias-lhe ter dito que sim. E depois meti este ao barulho. Sim. Então voltei para casa. Não é como se costuma dizer. Exatamente. Voltei para casa muito chateado e tentei desenhar a partir de fotografias de revista e bem, aquilo não me estava nada a sair bem e então disse, bom, tenho que fazer aqui uma alteração qualquer, tenho que mudar aqui alguma variável para ver se consigo desenhar isto. E então lembrei-me, na altura praticava judo a uma certa distância de casa, tinha que apanhar 2 ou 3 linhas de metro e lembrei-me de levar comigo um caderno em que desenhasse as pessoas que estavam no metro. E aquilo também não resultou nos primeiros desenhos, porque eu não estava habituado a fazer aquilo, mas depois lembrei-me de criar uma espécie de jogo. Então, em vez de estar tão preocupado em desenhar a pessoa, a cara da pessoa de uma maneira mais fidedigna, arranjava jogos como, por exemplo, desenhar a pessoa que estivesse mais longe de mim dentro da mesma carruagem. Ou aquela que eu vejo na outra carruagem, quando há 2 carruagens que se cruzam uma com a outra. Ou a pessoa que está do outro lado da estação. Portanto, sempre com o intuito de fazer um desenho mais fidedigno possível, mas com aquele obstáculo do tempo, do movimento, por aí fora. E a partir daí os desenhos foram se encadeando uns com os outros e eu já não estava preocupado com o resultado, estava só a viver o processo e até hoje. Portanto, foi, digamos, a minha entrada no mundo dos diários gráficos e do desenho à vista e a partir de um desenho à vista mais natural e mais real, foi a partir daí. Mas chegaste a trabalhar em arquitetura? Trabalhei durante uns anos em 3 ateliês diferentes como colaborador, portanto basicamente era trabalho de desenhador, não é? Sim. Fazem uns cortes, fazem uns alçados? Sim, basicamente era isso. E houve uma parte que eu gostei bastante dessa época, e outra que não é? A parte que eu gostei bastante foi as pessoas que eu conheci, o entrar em contato com essa parte da profissão. A parte que eu não gostei era que também havia momentos de muita rotina e de, enfim, também algum stress. Tu produzias muito papel e muitos desenhos, depois aquilo não tinha uma aplicação prática concreta, não é? Quer dizer, sim, os processos eram uns volumes cheios de desenhos e depois na obra se calhar abriam 5 ou 6 desenhos e... Sim, era isso. Mas quer dizer, isto também são aspectos da profissão que se podem mudar, não é? Nem todos os ateliês trabalham da mesma maneira, não têm o mesmo registro, nem a mesma forma de desenhar os seus projetos. Por exemplo, eu lembro de ver uma exposição dos irmãos Mateus. Dos tortos ou dos direitos? É que é sempre aquela dos coisa... Dos direitos. E lembro-me que acho que até foi uma exposição no CCB em que eles o que punham a cheio eram os vazios e não digamos o que é a construção em si, não é? Portanto, eram desenhos muito negros, não é? Com muitas manchas negras, porque realmente o que eles estavam a marcar era o que eles entendiam como arquitetura, como o espaço que era possível viver, não é? Portanto, o interior de cada divisão. E eu lembro-me também que na altura em que, por exemplo, entrei no ateliê do Palma de Melo, que era um ateliê que tinha tido muitos desenhadores e que estava, digamos, a sofrer e a tentar fazer a passagem para um processo informatizado, não é? Através do AutoCAD, que se falava na altura que os desenhos que eram feitos nos vários ateliês a partir do momento em que entrou o AutoCAD eram todos parecidos uns com os outros, porque as pessoas não conheciam aquela ferramenta e, portanto, desenhavam com aquilo que tinham, mas sem lhes dar a expressão própria, não é? De cada um. Eram mais impessoais, não é?
Exatamente, eram mais frios, mais impessoais, eram mais mecânicos. Mas a partir do momento em que começaram a perceber que não tinham que ir buscar a referência das árvores que eles tinham por defeito, mas podiam desenhá-las eles próprios, ou que trabalhar com as espessuras de linhas, ou trabalhar, enfim, com outras coisas, os desenhos acabaram por ter, digamos, essa temperatura e esse caráter mais pessoal. De maneira que já voltei-me a perder agora outra vez. Não estávamos a falar, eu perguntei-te se tu tinhas trabalhado em ateliês de arquitetura, por isso é que estavas a contar essa parte. Exato. De trabalhares em ateliês. Mas esse trabalhar nos ateliês era-te difícil? Ou seja, havia aquele desejo, eu não quero estar nisto muito tempo? Havia uma necessidade de fuga? Talvez. Quer dizer, não sei se era uma necessidade... havia momentos em que eu sentia que estava a perder o meu tempo. Pronto, isso posso dizer, tinha essa sensação, que estava, digamos, a cumprir uma função quase de funcionário. Ou seja, era quase... Sentia-me quase como um funcionário no mau sentido da palavra, sim, não é? Sim. De cumprir uma função, mas sem sentir nada por aquilo. E digo isto, não quero ser ingrato nem injusto, quer dizer, conheci pessoas fantásticas e fiz grandes amigos nesses ateliês e tenho imenso respeito pelo trabalho de todos eles, não é? Mas quer dizer, eu acho que também, se calhar, eu entrei para os ateliês com uma ideia um bocadinho mais romântica, e também acredito que ser um arquiteto num ateliê de arquitetura numa altura de pós-guerra em que era necessário construir para repor aquilo que foi destruído, é uma coisa. Eu apanhei a Expo 98, apanhei ateliês que tinham muitos anos mas que estavam, digamos, já um bocadinho quase a fechar, e a minha saída do ateliê teve a ver com precisamente com uma situação dessas. Portanto, foi um ateliê que deixou de ter trabalho e que eu, tendo sido dos últimos a entrar, foste dos primeiros a sair. Não é? Mas também chegou numa altura, porque eu estive a trabalhar desde que saí da faculdade, não foi muito tempo, não sei se foram 6 anos, foi por aí, mas pronto, nesse tempo eu passei por 3 ateliês diferentes e sempre através de boca a boca, não é? Portanto, de conhecimentos. Eu enviei currículos para imensos ateliês, nunca ninguém me respondeu, mas depois de ter entrado conheci uma pessoa de outro que saiu e que perguntava se alguém queria apresentar-se esse ateliê, portanto eu ia passando uns para os outros, mas pronto, quer dizer, houve uma altura em que ganhei uma bolsa de criação literária e fiz, digamos, um interregno nesse meu percurso. E estive quase um ano e meio, a trabalhar exclusivamente para esse projeto, que era um projeto de banda desenhada. Portanto, eu participei no último ano das bolsas de criação literária, que entretanto já sei que se reativaram, e escolhi a opção de trabalhar com exclusividade para esse projeto. Portanto, fiz um interregno no ano e meio nesse ateliê. E quando regressei, regressei por um lado porque a ideia era essa ao início e porque também precisava de ganhar dinheiro, mas já não voltei da mesma maneira. Quer dizer, já senti que podia, se calhar, tentar fazer outra coisa, e a arquitetura tinha tido um papel importante na minha formação, até do ponto de vista da organização do trabalho, não é? Da mesma forma que uma pessoa tem que organizar... Gestão de obra, não é? Exatamente, gestão de obra. Ou gestão de projetos, neste caso. Sim, isso foi muito importante. E também a parte do desenho, porque eu, quando estudei na Faculdade de Belas Artes, na Faculdade de Arquitetura, que na altura dividiam instalações com a Faculdade de Belas Artes, eu tive vários professores, nomeadamente de desenho, que me marcaram. Acho que foram pessoas que tinham uma visão muito interessante da disciplina que ensinavam. Lembro-me do Corte Real, e depois de outras pessoas com quem partilhei a sala de aula, portanto, colegas que eram ótimos desenhadores, não é? Dentro daquela vertente da arquitetura, mas também de outras coisas.
Sim. Então, e como é que foste parar a Madrid? Como é que eu vim para a Madrid? Olha, foi por uma questão... Vou fugir a sete pés? Não. A mãe dos meus filhos é espanhola. Ok. E nós conhecemos com 15 anos em Marrocos. E depois fomos mantendo contacto e depois por uma questão também de relacionamento com ela, quando começámos a andar juntos, ela quis ir para Lisboa, mas depois as coisas não resultaram e houve uma altura em que eu realmente saí desse ateliê onde tinha estado a trabalhar e foi uma espécie de empurrão, aquele empurrão que eu precisava para... Estava na iminência de sair, porque queria mudar de ares, queria experimentar também viver fora sozinho durante um tempo e essa oportunidade surgiu assim um bocadinho involuntariamente e acabei por vir aqui viver. E foi no final de 2005. E o plano de ir viver para Madrid era o quê? Era só estar perto dela? Era aproveitar a mudança e mudar mesmo até de área? Como é que era? Não, bem, mudar de área relativamente à arquitetura, não é? Sim, era um bocadinho de tudo. Era podermos estarmos juntos, não é? Vivermos juntos, em vez de estarmos a visitar um ao outro periodicamente. Era também mudar de ares, porque... Enfim. O ambiente condiciona, não é? Sempre. Sim, estive muito tempo... De todos os sítios onde eu vivi, Lisboa foi aquele onde vivi mais tempo, porque eu cheguei a Lisboa com 9 e saí de lá com 30 e pouco. Pronto, de maneira que... 35 ou 34. De maneira que já sentia uma certa saturação. Estamos a falar de uma Lisboa diferente da Lisboa de hoje, não é? Com outras condicionantes. Menos turistas. Muito menos turistas, isso era bom, mas também menos oportunidades de... Enfim, eu acho que menos oportunidades, em sentido geral, com mais marasmo. Até porque eu senti uma grande diferença quando vinha aqui a Madrid, até do ponto de vista da vivência de rua, não é? As pessoas estão todas na rua, vão aos bares, aos cafés, aos cinemas, não há uma fauna que seja noturna, quer dizer, tu vês aqui em Madrid, então no verão tu vês pessoas de todas as idades, famílias, a conviver na rua, mas isto também acho que já tem um bocado a ver com a maneira que os espanhóis têm de ser, não é? Portanto, tem outra forma de viver, não é? Do ponto de vista de viver o ambiente urbano, não é? E de conviverem uns com os outros. Mas eu agora já sinto isso também em Lisboa, que eu acho que também é um bocadinho fruto desta massa de turismo que está até a certo ponto a invadir a cidade. Sim, portanto que eu às vezes questiono se essa massa que está nas ruas, a massa portuguesa continua se calhar a ser a mesma. Está lá mais gente, mas não sei. Sim, então, estas coisas têm sempre coisas boas e coisas más, não é? A parte boa é que revitaliza a cidade e a parte má é que se calhar também a descaracteriza de alguma maneira, não é? Sim. Sobretudo quando pensamos que o centro deixou de ser centro e os bairros históricos começam a ser quase uma espécie de alegoria do que eram, não é? Portanto, uma espécie de Disneylândia, não é? Uma coisa feita para o turista ver. Vamos ver ali aquela zona típica da moraria com as pessoas de lá, típicas. Olhar sim, tipo mas depois só há turistas, só lá estão os turistas, sim. Mas pronto, isto eu acho que também são fases e as coisas precisam... Sim, eu acho que é uma questão de adaptação também, não é? Sim, é isso, de consolidação. E depois o tempo dirá se foi uma aposta ganha ou se não é? Sim, e então, chegaste a Madrid com as malas e agora? Cheguei a Madrid e depois aconteceu uma coisa muito engraçada que foi, eu tinha pouco trabalho, portanto tinha saído do ateliê de arquitetura, estava a fazer poucas coisas ou quase nenhumas para jornais e revistas, porque nesse período em que estive a trabalhar em ateliês, colaborei com o DN e colaborei com o Expresso. E com o Público, portanto, colaborei com alguns jornais, não de uma forma contínua, mas esporadicamente e entendo coisas que ia ilustrando e portanto estava numa fase em que tinha pouquíssimo trabalho e mal pus o meu pé em Madrid, pedem-me uma colaboração para o Expresso, portanto,
parece que foi assim quase uma espécie de... Estavam à espera que tu te fosses embora. Qualquer coisa assim. Portanto, aconteceu, não é? Aconteceu. Sim. Então era para ilustrar uma coluna, eram uns desenhos muito pequeninos, eram pequenas notícias, e ainda estive a fazer isso durante uns meses, e depois disso veio outra coisa, e depois também comecei a colaborar com alguns jornais aqui, mas pronto, sempre num registro. Quer dizer, há ilustradores que têm colaborações com jornais de continuidade, e portanto são quase... alguns trabalham mesmo no jornal. Eu lembro-me de ir fazer o Público Ilustrado na altura da ilustração portuguesa, e ir à redação do Público ilustrar os artigos durante aquele dia para o jornal do dia seguinte, e portanto havia ilustradores e ilustradoras que tinham este trabalho regular, não é? Diário de colaborar com o jornal. Eu não, eu ia fazendo coisas, mas ia saltando de projeto em projeto. Pronto, e isso continuou aqui, não é? Portanto, eu sei que consigo contar pelos dedos as colaborações que tive o que para mim é de longo termo, não é? Que pode ser um ano e meio, mas claro, isto não tem comparação com trabalhos que outras pessoas fazem, que estão anos a ilustrar uma coluna ou uma rubrica. Mas, por exemplo, se dessem a oportunidade de ficar, entre aspas, preso a um jornal, ou ter essa capacidade de desenhar para este, depois desenhar para aquele, preferias uma coisa, preferias a outra? Preferia uma coisa até a um certo ponto, não é? Quer dizer, tu podes idealizar uma determinada situação, mas depois cai-te em cima a realidade e a rotina. Portanto, eu acho que qualquer uma das duas opções é interessante, por motivos diferentes. Se eu tivesse que colaborar com um jornal durante muito tempo, a parte vantajosa é que o meu registro nesse trabalho tem um tempo de amadurecimento que não teria se eu fizesse um trabalho agora e depois não voltasse nunca mais a fazer, ou só o fizesse daqui a 6 meses, não é? Portanto, isto é o que dita, digamos, a prática. E também tem o lado positivo, que é saber que tens um rendimento, enfim, fixo ou variável, mas que é contínuo, e que tu sabes que durante um determinado tempo isso vai acontecer. A parte de trabalhar em diferentes projetos também é muito aliciante, só que é preciso que eles aconteçam, não é? E às vezes o que sucede é que ou vem tudo junto, ou tu tens períodos em que podes não ter trabalho. E então eu aí o que faço é invento, não é? Portanto, invento colaborações, enfim, aproveito esse tempo não para ficar parado e a lamentar-me, mas tento dar a volta à tortilha, como se diz aqui em Espanha, quer dizer, e procurar outras coisas, não é? Portanto, outras formas de... Posso dizer, por exemplo, que as colaborações que tenho neste momento aqui em Madrid com cursos de desenho em museus foram coisas que eu fui propor, não é? Fui ao museu, eram coisas que gostava do museu, gostava da sua coleção, e achava que era um sítio onde podia desenhar, tinha lá estado a desenhar por conta própria, às vezes até podia ter levado, criado um grupo para desenhar nesse sítio, e depois decidi apresentar essa proposta ao museu. Algumas vezes foi aceito e outras não, é mesmo assim. Tu falaste de que quando começaste, que ias desenhando, quando ias no metro, tu entendias esse desenho como outra coisa? Ou seja, se tu separas o que é desenho trabalho de desenho não trabalho, ou seja, o desenho que fazes fora do trabalho, ou se é tudo a mesma coisa? Eu acho que pode ser tudo a mesma coisa, mas não o é. Quer dizer, não é por um simples facto, que existe uma pressão e um sentido de responsabilidade, se assim o pudermos chamar, diferente. E existe uma fruição também diferente quando tu fazes qualquer coisa para tem, digamos, um objetivo concreto, um prazo concreto e umas condicionantes concretas, e quando tu estás a desenhar pelo simples prazer de desenhar, apesar de eu poder aprender das duas, aprender em ambas situações, não é? Portanto, eu costumo, com os meus alunos, costumo dizer, o importante é que tu desenhes. Há desenhos bons, ou seja, há desenhos bonitos
que não te ensinaram absolutamente nada, e se calhar tens desenhos que tu achas que não são nada de especial, mas que te ensinaram imenso, né? Portanto, eu quando fazem uma encomenda e tenho que responder a um determinado enunciado, seja para um livro ilustrado ou para um artigo num jornal, ou para outro projeto em que entra o desenho, e eu estou, digamos, condicionado, entre aspas, por aquilo que me pedem, por aquilo que eu quero fazer a partir daquilo que me pedem, não é? Porque também tens direito, e acho que é um dever, dar o teu cunho no trabalho que estás a entregar, e sabes que tens aquele trabalho ao qual tens que responder da melhor maneira possível dentro do tempo e as condicionantes que te dão. Quando eu vou desenhar por minha conta, por exemplo, ao Museu de Ciências Naturais, e estou lá a desenhar animais, por exemplo, neste caso, tenho ido há 5 anos que vou lá desenhar todas as terças, ou um dia durante a semana, vou lá desenhar durante 2-3 horas. Eu, quando vou lá, tenho um enunciado na minha cabeça, não é? E a minha ideia é: vou desenhar X animais no meu diário gráfico com estes materiais. E o meu objetivo é experimentar, é testar coisas diferentes, ver o que é que surge a partir daí. Muitas das vezes vou com uma ideia e quando lá chego já há outra, mas tenho esse objetivo. Eu vou muito mais descontraído, não é? Porque eu sei que se não estiver lá 2 horas e tiver só uma, não faz mal, para a semana volto, e não tenho nenhum prazo de entrega. Portanto, não é bem a mesma coisa, mas pode vir a ser também, não é? Aliás, eu acho que é uma das coisas nas quais eu estou a trabalhar neste momento, ao fim destes anos de prática constante e inconstante, porque depende dos projetos que vou abarcando, que é tentar trabalhar, seja para um enunciado que me foi entregue, ou para uma coisa que eu me autopropus, com a mesma descontração. Ou seja, conseguir levar a descontração do sem pressão, não é? Para sim, aquilo que tem mais pressão. Sim, o que nós colocamos, é perceber que a pressão somos nós que a colocamos, não é? Claro. Repare, eu não sou contra a pressão, não é? Há aquela história da lagosta que quando muda de casca, não é? Não sei se pode dizer assim, ou de carapaça. Carapaça, sim. Quando muda de carapaça, é um momento de extrema fragilidade, não é? Porque ela está ali, a carapaça estala, ela tem que sair de dentro para fora com uma nova carapaça que ainda está mole, que ainda tem que endurecer, e tudo aquilo, pelos vistos, segundo os biólogos, aquilo é um momento de grande stress. Mas também tem que ser um momento de grande stress, porque se ela não se despachar, pode vir a outro animal que a coma, não é? Portanto, eu acho que a pressão pode funcionar de 2 maneiras, como numa panela de pressão, que é ou aquilo rebenta, ou apura o caldo. Sim. Não é? E eu acho que um bocadinho de pressão não é mau, porque pronto, é aquele sentido de urgência. Mas agora, isso não se pode nem deve sobrepor também à tua fruição, não é? Portanto, sim, porque senão essa pressão passa a ser patológica. Sim, o contrário de pressão acaba por ser uma estagnação, não é? Se não houver essa pressão, não há nada que te empurra a agir, não é? Não, claro. Nem que seja a pressão de estar vivo, obriga-nos a levantar, a ir à procura de comida, ou seja o que for, não é? Se não existir essa pressão, não crescemos, não é? Claro. Sim, diz. Não, ia dizer só isto, quer dizer, a pressão é bom para tu também definires um tempo limite para fazeres as coisas, porque mediante o teu grau de perfeccionismo e a maneira como tu trabalhas, tu podias estar eternamente a fazer um trabalho em que ele nunca tem fim, não é? Ou estar sempre, eu já passei por isso, que é estar sempre insatisfeito com o trabalho que se está a fazer e achar que nunca é aquilo, que é sempre uma outra coisa. E portanto tem que haver um momento em que diz assim, eu tenho que parar e tenho que fechar isto da melhor maneira possível. E normalmente há um momento que equivale se calhar ainda há pouco tempo falaram-me nas maratonas, e pelos vistos há, digamos, um limite psicológico e físico. A chamada parede. A parede. Pronto, então é isso, é a parede, não é? Que há um momento em que a tua cabeça e o teu corpo estão-te a dizer, eu tenho que parar, eu não consigo avançar. Acho que são os 30. Pronto, então é isso, os 30.
E se tu conseguires ultrapassar essa barreira, não é? Independentemente das dúvidas que tenhas e das incertezas e não estás convencido com aquilo que estás a fazer, depois a coisa continua, não é? Continua e tu dás-te conta que afinal sim, que é possível acabar e até é possível acabar da melhor maneira. Sim. Portanto, eu acho que os processos de trabalho variam muito. Eu lembro-me de dar aulas nas Belas Artes, em workshops de ilustração, em que dizia aos alunos que para organizarem o seu trabalho de ilustração podiam pensar em dois momentos-chave, não é? Um momento de pesquisa e de investigação e depois um momento de trabalho, digamos, mais definitivo para concluir essa ilustração. E que deviam mentalmente, ou que podiam mentalmente, determinar uma percentagem para cada um desses tempos. Eu sou uma pessoa que investiga muito e que estou a fazer muitos testes e muitos ensaios, então se calhar sou 80-20, não é? Mais tempo a investigar e menos tempo a executar a ilustração final. Ou sou uma pessoa ao contrário, que é investigo pouco, mas depois, quando é para terminar a ilustração, demoro mais tempo. Então sou uma pessoa 20-80. E era engraçado ver como eles se definiam, não é? Dentro deste contexto, mas depois, na prática, as coisas podiam mudar, não é? Davam-se conta que se calhar eram muito mais rápidos a investigar e conseguiam encontrar a ideia que depois demoravam mais tempo a desenvolver, ou ao contrário. Portanto, mas tudo isto são formas também de tu criares um tempo limite para fazeres as coisas e saberes que se tu tens X tempo para fazer um trabalho e atribuis uma percentagem de horas para uma parte e outra percentagem de horas ou de dias para outra, se há qualquer coisa que falha, tu já sabes que estás ou se falhas estás a comer dias à parte que segue e se tu te adiantas estás a criar uma folga, não é? Podes, enfim, ou parar ou olhar para as coisas de outra maneira. Pois, eu vejo também que eu sou daquelas pessoas que acha que tem que sempre ler mais qualquer coisa antes de começar, tem que sempre estudar mais qualquer coisa antes de começar. Então o que eu às vezes tento fazer é reduzir-me o tempo. Imagina, se eu acho que preciso de 5 dias para investigar, eu ponho 4, porque já sei que tenho que começar. Obrigo-me a começar mais cedo. Pois, ou a entregar mais cedo também. Ou entregar mais cedo, e estabelecer prazos diferentes. Por exemplo, eu estive a terminar agora uma pós-graduação há relativamente pouco tempo. Havia a possibilidade da data ser alterada, mas eu fiz tudo para, na data não sendo alterada, estar pronto. No caso de haver, para o caso de haver algum atraso e poderes salvaguardar isso, não é? Claro. Pois. E às vezes... Sim. Diz. Não, eu estava a pensar que às vezes no desenho eu tenho muita pressa, ou seja, por exemplo, no desenho funciona ao contrário, tenho pressa e depois não gosto do tempo que não estive a digerir. Pois, mas isso também, eu acho que o desenho não tem que ser só uma coisa, não é? Da mesma forma que eu não falo da mesma maneira, dependendo da língua, portanto, do idioma, não é? Da língua que estou a utilizar, se é francês ou português ou inglês, ou daquilo da forma como aquilo que eu quero transmitir, se estou contente, se estou alegre, se estou triste, se estou zangado, portanto, todos esses registros são tão diferentes. E o desenho é a mesma coisa. Portanto, eu posso ter desenhos de 5 segundos, como posso ter desenhos de 5 horas. Agora, o que eu acho interessante do ponto de vista do ensino, da aprendizagem e da prática do desenho é que as pessoas não se limitem só a uma coisa. Portanto, se eu sou uma pessoa que... E eu procuro, quando dou as aulas, procuro sempre... eu antes pensava que era tirá-los da sua zona de conforto, não é? A zona de conforto, como se costuma dizer. Mas eu acho que agora já é outra coisa. É aumentar essa zona de conforto. Portanto, se há alguém que está habituado a desenhar muito rapidamente e que acha que não consegue desenhar com mais tempo, então vamos experimentar a pô-la a desenhar com mais tempo. Não é? Vamos forçar um bocadinho, vamos criar essa pressão para ver o que é que acontece. E essa pessoa rapidamente vai se dar conta que afinal sim consegue. Não é? Ou pessoas com que eu encontro que me dizem assim, eu sou, a minha especialidade é desenhar carros, mas não peças para desenhar pessoas. E eu costumo dizer, se tu, a mecânica do desenho é a mesma, não é? Portanto, o trabalho que tu fazes para desenhar um carro é basicamente similar àquela que tu podias utilizar para desenhar uma pessoa, ou um ananás, ou uma rua numa cidade. Portanto, não há nada que te impeça de fazer isto. Isto é uma coisa que só está na tua cabeça. Tu achas que és o desenhador de automóveis.
mas não és disso e de tudo aquilo que tu quiseres desenhar. Portanto, quando tu dizes que sentes que perdes, que não consegues atribuir mais tempo ao desenho, eu acho que tem a ver com experimentar, aumentar a minha zona de conforto. De conforto, exatamente. Ou seja, o experimentar e dizer assim, não, se eu fiz este desenho em 5 minutos, agora o próximo vou tentar fazê-lo em 10. Não é? E perceberes que tens que abrandar o ritmo, tens que dar mais atenção ao que estás a ver e a desenhar e ir mais devagar e pouco a pouco. Isto é a mesma coisa do que, por exemplo, há pessoas que desenham em diário gráfico e que têm, digamos, o fetiche pelo caderno e o mesmo tipo de caderno, não é? Portanto, vão comprar, houve uma altura que eram as Moleskine, depois eram os cadernos da papelaria Fernando, os cadernos Flecha, por aí fora. E há pessoas que só desenhavam naquele caderno, com aquele tipo de papel, com aquele formato. Pronto, eu procuro fazer o contrário, que é, eu desenho durante um tempo num caderno, pode ser durante um ano, como pode ser durante um mês, depende da afluência que eu tenho em abrir o mesmo, e depois, quando acaba esse caderno, obrigo-me a procurar um caderno diferente, com um formato diferente, com um papel diferente, e já nem falo nos materiais, porque estou sempre a mudar, a experimentar coisas diferentes, mas procuro uma coisa diferente. Porquê? Porque, por um lado, sinto aquele choque inicial de eu estou habituado a desenhar num caderno muito grande, arranjo um caderno pequeno, tenho a sensação que não me cabe lá nada, não é? Porque estou habituado a uma determinada escala e uma determinada proporção, mas depois, à medida que vou trabalhando no caderno, vou-me reajustando, readequando àquele formato. Então, quando já estou a meio, aquele é o meu formato e é o meu caderno. Até acabar esse e encontrar outro. Sim, mas há uma coisa aí que eu queria perceber, porque eu tenho essa dificuldade, mas eu acho que é importante de reforçar que no fundo é uma pergunta que é quase uma afirmação, mas tu permites-te desenhar pior durante uns tempos. Ou seja, mas o que é desenhar pior? Pois, a questão é, quando tu, imagina, tu estavas a dizer que eu estou habituado num caderno grande, faço as coisas de uma determinada forma e aquilo já está, no fundo, bem oleado, não é? Está interiorizado. Sim. Quando tu tens que passar para um caderno mais pequeno, há coisas que se calhar até já te estavam a sair teoricamente melhores ou no teu conceito melhor e depois começam a correr pior. Ou seja, se calhar ao fim de não sei quantos anos nós já nem olhamos para isso dessa forma, não é? É assim, eu prefiro dizer, em vez de correr pior, está a correr de uma maneira diferente. Porque o que é melhor ou pior? O que é desenhar melhor ou pior? Pois. Quer dizer, eu posso sentir, não é, que aquilo que eu quis fazer não se concretizou. Pronto. Ou não consegui pôr tudo o que estava a ver no caderno, ou sei lá, o que eu desenhei não se parece, não tem nenhuma semelhança visual com aquilo que eu estou a ver, que isso também é muito discutível e há muitas nuances, mas pronto, pensando num registro mais fotorrealista, não é? Portanto, aquilo que eu desenhei, esta pessoa que eu acabei de desenhar, eu não a reconheço no meu desenho. Ou eu não consegui pôr a pessoa toda dentro do caderno. Portanto, isso é desenhar mal. Não sei, quer dizer, eu fiz uma tentativa e as coisas não correram bem, não correram como eu queria. E agora só tenho é que corrigir isso, não é? Os suecos têm um ditado que é, se a pessoa faz as coisas da mesma maneira, obtém sempre os mesmos resultados. Isso faz lembrar aquelas pessoas que se queixam que apanham trânsito de casa para o trabalho e eu costumo perguntar, então, mas tu saíste a outra hora? Não. Utilizaste outro meio de transporte? Não. Escolheste outro caminho? Não. Então se fazes tudo igual, é óbvio que vais sempre apanhar trânsito a caminho do trabalho. É a tal definição de loucura, não é? É fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Diferentes, mas eu acho também porque estamos um bocadinho adormecidos nesse sentido, que é, por um lado, somos muito passivos à hora de tentar resolver as coisas, não é? Portanto, queremos sempre que as coisas venham já mastigadas e feitas para nós, e por outro lado, também não nos damos conta que a solução está em nós. E às vezes há pequenas mudanças que criam resultados muito diferentes. Portanto, é verdade que há alturas em que a pessoa está a desenhar e pode sentir uma certa frustração porque não consegue fazer aquilo que quer. Mas isto não quer dizer que esteja a desenhar mal. Eu acho que todos os desenhos têm a sua importância. Uhum. E normalmente, eu tenho, enfim, a prova disso nos meus cadernos,
é muito engraçado porque normalmente as pessoas mostram, seja pessoalmente ou seja online, nas páginas web, nas redes sociais, enfim, mostram sempre os melhores desenhos. Não vou mostrar aquilo que falhou, não é? Os melhores momentos, os melhores desenhos. Mas esse melhor desenho, se calhar é a ponta do iceberg, não é? Eu, para chegar a esse melhor desenho, se calhar fiz 20 que não estavam nada de especial, e alguns até se calhar estavam dentro do meu critério e das minhas do meu nível de avaliação, se calhar até está pouco conseguido, não é? O que eu não gosto muito de usar termos muito negativos relativamente ao desenho, apesar de eu saber que há desenhos que a pessoa pode se identificar mais ou menos, porque depois eu acho que isso também tira alguma carga relativamente a pessoa achar que desenha bem ou mal, não é? Ou também aquela coisa que eu ouço muito, enfim, que eu ouço recorrentemente, que é que tu tens um dom. Não tem que tu tens jeito, não é? O jeito para o desenho, sim, o famoso jeito para o desenho. Sim, eu não tenho dom nenhum, atenção. Quer dizer, é verdade que há pessoas que podem ter uma apetência maior para determinadas áreas. Eu conheço pessoas que aprenderam a tocar a guitarra, enfim, conheço um ilustrador que toca uma série de instrumentos, um ilustrador que vive em Lisboa, que é o Pierre Perrat, e este senhor toca todos os instrumentos de ouvido. Quer dizer, tu dás-lhe um instrumento novo e ele, passado umas horas, já está a mexer naquilo como se tivesse nascido com aquilo ao lado, não é? Portanto, ele tem esse ouvido, não é? Essa aptidão, mas isto também é uma coisa que tem que ser trabalhada. Sim. Quer dizer, do que é que me serve ter um dom, ou do que é que se nunca pegar num instrumento, dom, não é? Exatamente, se eu não ponho, se eu não trabalho, quer dizer, pode haver essa apetência por querer descobrir, por querer investigar, por até essa curiosidade, mas se eu não a ponho em prática, não me serve absolutamente nada. Portanto, eu não acho que seja um dom. Eu não falo em dom porque eu acho que todas as pessoas, com maior ou menor grau de esforço, de dificuldade, conseguem fazer qualquer atividade. Portanto, eu acho que, isto aplicado ao desenho, o que eu acho sinceramente eu acho que todas as pessoas podem e conseguem desenhar. Desenhavam quando eram crianças sem se colocar a questão de se sabiam ou não desenhar, não é? O que acontece é que alguns de nós continuámos a desenhar, se calhar sem nos colocarmos a questão do porquê, e outros não. Portanto, tinham outros interesses. Não é? Sim, há uma coisa que aquele livro, Drawing on the Right Side of the Brain, da Betty Edwards, acho que ela fala que é ali por volta dos 10 anos que começa a haver uma autoconsciência do desenho de ser bom ou mau, e é aí que muitas pessoas desistem, que até a uma certa idade as pessoas até se permitem desenhar, não são, como é que é dizer, não são críticos relativamente ao desenho, não é? Sim, mas Rui, eu acho que isso aplica a quase tudo, não é? Quer dizer, são críticos relativamente ao desenho, à maneira como se vestem, àquilo que dizem, não é? Portanto, isso é um filtro social dentro do meio em que tu estás inserido. Eu tenho a certeza que se... Bom, vamos lá ver, e se calhar costuma-se dizer que o peixe morre pela boca, não é? Eu vou pôr este exemplo com os meus filhos. E eu espero que que qualquer um deles, quando chega à minha idade, possam desenhar de uma maneira desinibida e descontraída, pensando que o desenho é uma forma de expressão como poderia ser cantar ou dançar ou escrever, enfim, mas sem o peso ou o constrangimento de aquilo que eu desenho não está à altura de este ou aquele artista ou autor. Não é? Portanto, eu acho que se esses constrangimentos de que falas no momento de desenhar existem também em parte devido ao meio em que essas pessoas se inserem. É claro que se eu for para uma escola em que tenho uma professora ou um professor que me diz que as árvores são verdes e que o céu é azul e que o nariz está entre os olhos por baixo, não é? Se eu faço de uma maneira diferente, vou achar que há qualquer coisa que não está bem comigo, não é? Claro. Portanto, ou preciso de ir a um oculista, ou, enfim, tenho uma maneira estranha e diferente de ver as coisas e que não se encaixa na maioria. No entanto, essas mesmas pessoas, se calhar, se vão ver um quadro do Picasso ou um quadro do Chagall, em que há uma mudança de cores e há uma mudança de registro e até da própria fisionomia daquilo que representam, já acham aquilo bem. Não é? Portanto,
eu acho que se a pessoa estiver no meio em que é encorajada, em que é apoiada, em investigar e, sobretudo, em poder experimentar enganando sem medo do engano e do erro, não é? Sim. E aprendendo com esses erros, então chega a uma altura um bocado diferente do que as outras pessoas digam. Há pessoas que gostam do meu trabalho, há pessoas que não gostam. A quem eu tenho que dar mais ouvidos tem que ser eu, não é? Porque eu tenho que estar contente com aquilo que faço. Mas nem sempre estou. Mas sei que quando há coisas com as quais eu não me identifico tanto, digo assim, bom, isto está aqui por algum motivo. É porque eu se calhar tenho que voltar a insistir, ou porque está-me a indicar um outro caminho que eu tenho que trabalhar. Eu posso dar um exemplo muito concreto, rapidamente, que é este. Num curso que eu estou a dar em Lisboa, que se chama Lisboa de Outra Margem, em que vamos desenhar do outro lado do Rio Tejo, portanto, em diário gráfico, com um caderno específico e um material específico que desenvolvemos, com o qual trabalhamos durante o ano todo. Numa das sessões tive uma aluna que se aproximou e que me disse assim, olha, portanto, nós pegamos nos diários gráficos e desenhamos nos sítios, não é? Sim. E ela aproximou-se e disse-me, olha, se eu estive a fazer fotografias, se eu desenhasse a partir das fotografias, estou a fazer batota? É possível fazer? E eu na altura disse-lhe assim, olha, eu acho que estando no sítio, acho que deves aproveitar para desenhar no sítio, não é? E não passar o tempo a tirar fotografias para depois desenhar em casa, porque a experiência de desenhar no sítio é sempre muito mais rica, porque tu podes te aproximar daquilo que estás a desenhar, podes te afastar, podes procurar outro ponto de vista, tens outros sentidos que entram em jogo, o olfato, a audição, a sensação da temperatura, enfim, é uma experiência diferente. No entanto, tu podes desenhar de muitas maneiras, quer dizer, eu posso desenhar uma vista sobre Lisboa, estando lá e desenhando in loco e no mesmo momento em que lá estou, posso desenhar de memória, posso até pôr parte do desenho de memória, sabe, as cores, colori-las, pôr as cores depois chegando ao estúdio, e até poderia desenhar a partir da fotografia, porque não? E depois de umas quantas sessões deste curso, apercebi-me que precisava de desenhar mais e gostava que eles desenhassem mais. Então aproveitei essa deixa e com as fotografias que todos eles faziam, que me reenviavam por mail, fiz uma seleção, que às vezes essa seleção são mais de 100 fotografias, mas pronto, fiz uma seleção e reenviava a todos. E pus como desafio que eles fizessem um desenho por dia. Sim, vocês abrem a vossa pasta com as fotos, escolhem uma fotografia e desenham a partir daí. E é muito interessante ver, apesar de eu ser um adepto de desenhar num sítio, o facto de desenhares a partir da fotografia, como isso muda, porque são condicionantes diferentes e o teu próprio desenho também muda em função disso, não é? Há coisas que tu desenhas com mais facilidade que dificilmente desenharias num sítio, sei lá, uma vista com muitas pessoas, todas em movimento, cada uma delas a fazer uma coisa. Quer dizer, é virtualmente impossível tu fazeres isso, agarrares um momento, não é? E apanhares nesse mesmo momento toda a gente. Portanto, tem que haver um trabalho de estúdio, de composição, de edição, que é feito a posteriori. Mas depois há outras coisas que também são interessantes, que é tu olhares para a fotografia e dizes assim, em vez de desenhar tudo como se estivesse a refotografar isto, eu vou escolher uma parte da fotografia para desenhá-la, vou aumentá-la, ou vou tentar criar, digamos, um foco de atenção relativamente à aplicação da cor. Não ponho cor em tudo o que estou a desenhar, mas só numa parte. E depois perceberes como o teu desenho vai evoluindo. Acima de tudo, há uma coisa que se mantém e que é super importante, que é outro meio de fazer aquilo que eu acho que é primordial, que é continuar a desenhar, não é? Portanto, cria uma rotina que é diferente e, sobretudo, estás a desenhar, efetivamente. Sim, mas é engraçado que isso da fotografia... não sei, queria saber um bocado a tua opinião, que é a fotografia ao mesmo tempo reduz-nos o foco, que às vezes no desenhar, quando estás nos espaços, pelo menos para mim, é um bocado, começas a perder o foco porque a tua visão é muito mais abrangente do que aquele momento que já foi congelado na fotografia, não é? Sim, mas isso também tem a ver com... Tem a ver com a maneira como tu olhas para as coisas, não é? Quer dizer, eu posso olhar para uma fotografia e tentar reproduzi-la integralmente, tal qual como a vejo, com as mesmas cores, o mesmo registro, digamos, com a mesma intensidade de linha e, portanto, procurando quase refotografar aquilo que tenho, mas à mão e desenhando, mas também posso pegar nessa fotografia e, a partir da mesma foto,
fazer vários desenhos, não é? Ou alterar as cores, ou, sei lá, reenquadrar as coisas. Quer dizer, no fundo, do ponto de vista da maneira como tu agarras estes elementos para depois criar algo novo, não há limites, não é? Porque tu é que estás a definir esses parâmetros. Eu posso olhar para uma fotografia de um casamento e só estar, uma vista geral com muitas pessoas, e só dar atenção a um casal que está em segundo plano a conversar sentado à mesa, não é? Como posso querer estar a pôr tudo o que lá está. E normalmente quando há uma frase que eu costumo utilizar que é desenhar não é fotografar. No sentido em que, e mesmo isto não é verdade, porque, enfim, com a fotografia digital tu podes criar situações que são quase tão ricas e quase tão inverosímeis, e no sentido em que aquilo não podia estar a acontecer, mas tu estás a ver uma imagem em que está lá tudo, tu podias fazer esse trabalho de edição a partir da fotografia digital. Mas, quando eu digo que desenhar não é fotografar, é no sentido de eu, quando olho para qualquer coisa e quero desenhar essa coisa, seja uma pessoa, portanto, qualquer tema, não é? Uma pessoa, ou uma natureza morta, ou uma vista uma vista panorâmica sobre qualquer sítio, eu não sou obrigado a pôr tudo o que estou a ver nesse momento, não é? Eu posso selecionar o que estou a ver, eu posso remastigar aquilo e mostrar de outra maneira. Não é? Seja omitindo as linhas e trabalhar só com manchas, seja dando atenção só a um pormenor, enfim, quer dizer, há tantas maneiras de tu voltares a mostrar aquilo que estás a ver através do desenho, que é quase irónico dizer que quer dizer, que o desenho é só uma coisa, não é? Porque não é. Uma coisa que eu queria perceber, eu estou a perceber que o teu entendimento para mim faz sentido, mas embora eu tenho que experimentar porque não tenho funcionado dessa forma com o desenho, mas é esse lado muito de tudo é permitido, se pode ser experimentado, aprender, perceber o que é que funcionou e essas coisas assim. Mas quando tu tens que responder, por exemplo, a um trabalho, quais são os critérios que te permitem dizer este desenho responde ao que foi pedido, se é outra pessoa, como é que tu funcionas nesse modo? Vamos dar uma coisa, o desenho pode ser uma coisa mais introspectiva e pode ser uma coisa mais virada para o exterior, não é? Eu posso fazer desenhos que são totalmente herméticos, e a pessoa olha para aquilo, pode suscitar algum tipo de sensação e de ligação com quem está a ver, ou não deixa de ser um desenho por causa disso. Portanto, são sempre desenhos. Quando me fazem uma encomenda e eu tenho que responder a um determinado enunciado, há coisas que são super claras que têm que estar no desenho. Vou-te dar um exemplo. Eu fiz há pouco tempo um trabalho para uma editora, para um livro ilustrado, pronto, e eu basicamente tenho que fazer a ilustração, uma ilustração pode ser de 2 páginas ou de 1 página, com um texto que está antes, ou em princípio antes, não é? Ou que está ao lado. O que eu leio no texto, a informação que eu tenho textualmente por escrito, é aquela na qual eu me baseio para fazer a minha ilustração. Não é? Portanto, vamos imaginar, vou pegar no outro exemplo para ser mais simples. Eu tenho um texto que diz assim: a menina de vermelho passeava o seu balão vermelho pelo jardim. Pronto. Eu posso desenhar uma menina de vermelho com um balão vermelho a passear num jardim, que é o que diz o texto. Mas isto acaba por ser uma redundância se eu me limitar só a reproduzir em imagem o que está no texto. Sim. Agora, eu posso pensar também de outra maneira, quer dizer assim, pronto, a menina de vermelho quer dizer o quê? É uma menina que é toda de vermelho? Quer dizer, a pele dela é vermelha? Ou é uma menina que está vestida de vermelho? E se é uma menina que está vestida de vermelho, está a remeter para alguém em especial? É o capuchinho vermelho? É alguém mais insinuante com um vestido vermelho mais sensual? Isto de menina é o quê? Quer dizer, tem a ver com a idade, tem a ver com o balão vermelho. Sim, com a atitude, exatamente. O balão vermelho, que tipo de balão é que é? É um balão grande? É pequeno? Está cheio? Está vazio? Está no ar? Tem o balão, não é? Sim, porque no fundo tu estás a ler entre as linhas, não é? Estás a dizer assim,
balão. O que é que esta palavra quer dizer? Eu, em muitos trabalhos... É uma saia de balão? Diz? Podia ser a saia de balão? Podia ser, exatamente, por exemplo. Eu às vezes o que fazia era, quando tinha dúvidas, ia ao dicionário e procurava a definição da palavra. Se havia outra definição que me pudesse dar, digamos, uma relação, uma visão mais metafórica sobre aquilo que eu tinha que desenhar. Agora, todas essas variações que eu fizer sobre o texto, eu acho que são bem-vindas, sempre e quando não vão contra o texto, não é? Se vamos imaginar, voltando ao mesmo exemplo, se na minha ilustração da menina de vermelho que passeia o balão vermelho pelo jardim, e esse jardim não sabemos se é um jardim romântico, se é um jardim renascentista, não sabemos qual é que é, em que sítio geográfico é que se situa, não sabemos a estação do ano, portanto não sabemos se há neve, se há folhas a cair no chão do outono ou se está cheio de flores, portanto, tudo isso está em aberto. Mas se eu pegar nesse texto e na minha ilustração puser um balão verde, então, atenção, das duas uma, ou eu sou daltónico, ou a menina é daltónica, ou o narrador é daltónico, ou então escapou-me qualquer coisa. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista da ilustração, e agora neste contexto concreto, da ilustração para livros, ou até de uma ilustração editorial, é sempre bom tu teres o texto como base, não é? Para poder partir, para poder trabalhar. Acho que não é bom fazer uma imagem que seja redundante, portanto, que diga exatamente a mesma coisa que está no texto. Para isso posso ler o texto. Mas tem que ser algo, não pode ir em contra também, não é? Não pode estar a fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, a não ser que haja aqui alguma relação, enfim, que eu não esteja a antever. Mas tem que ser qualquer coisa que, para além de reforçar o que está no texto, está também a ir um bocadinho além do próprio texto. Portanto, está a criar uma outra linha de leitura através da imagem que te faz entender o texto também de outra forma. Sim. Uma espécie de como é que se costuma dizer? É uma espécie de subtexto, não é? Portanto, são significados que estão subjacentes àquilo que estás a ler e que também mudam mediante a pessoa que lê. Portanto, eu se ler um livro com 10 anos e depois com 20, e depois com 30, e depois com 40, e depois com 80 anos, esse livro, muito provavelmente, tem entendimentos diferentes também mediante, enfim, o meu amadurecimento e aquilo que eu consigo extrair dele. E com a imagem é a mesma coisa. Eu queria aproveitar, agora que estavas aí a falar da relação entre o texto e as imagens, a ilustração, para trazer para a conversa o teu livro do Capuchinho de Vermelho, que além de não ter texto, são as 4 histórias paralelas a funcionar todas ao mesmo tempo, não é? Não há aquela coisa que no cinema é que se faz muito, de andar para trás e para a frente e aquelas coisas. As histórias estão a acontecer ao mesmo tempo porque são paralelas. Como é que surgiu isso? Pronto, explicares um bocadinho o processo desse livro também. Sim, olha, esse livro foi feito, era uma ideia que eu tinha, vão-me surgindo ideias de coisas que quero desenvolver, devo ter uma gaveta cheia de papéis. Vais apontando, não ficas só na cabeça. Sim, vou apontando porque depois esqueço-me, porque entretanto vêm outras, é uma espécie de processo quase de avalanche, não é? Sim. A neve que vem atrás, cobra que está à frente e depois é uma bola muito grande, depois chega a um sítio, chega ao sol, desfaz e depois há de haver outra avalanche mais à frente. Portanto, há coisas que eu vou... sempre que posso vou anotando e às vezes esqueço-me delas e quando volto para esses papéis digo, é verdade, tinha esta ideia que podia ser interessante desenvolver. Algumas coisas consigo desenvolver e outras estão aí à espera do seu momento para vir à luz do dia. Mas relativamente a esse trabalho, era uma coisa que eu tinha, a história do Capuchinho, não sei muito bem porquê, sempre gostei dessa história e achei a história curiosa. E depois comecei a investigar um bocadinho sobre o lado, digamos, simbólico ou antropológico da própria história e fui-me interessando cada vez mais e achei que era uma história muito engraçada para ser recontada. Aliás, como eram todas as histórias, os contos, não é, de tradição oral, antes de estarem escritos, a forma de os transmitir era... às vezes à luz da lareira, a voz com netos, não é? E a história era contada e costuma-se dizer que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E, portanto, Há muitas versões. Aliás, as histórias que nós
que nós conhecemos, até aquelas clássicas que foram animadas pela Disney, aquilo não tinha só uma versão, havia várias versões, ou vários finais para a mesma história, ou até, assim, há variáveis que entram dentro do relato da história e que fazem com que isso se mude. Pronto, e eu desenvolvi esse trabalho na mesma altura, ou mais ou menos na mesma altura em que fiz o tal trabalho da Bolsa de Criação Literária, porque estava mais dedicado, digamos, ao desenho, e para depois ser editado em livro. E tinha esta ideia que queria experimentar, que era, ora, se quando me contam a história, no momento em que o capuchinho encontra o lobo, ou o lobo encontra o capuchinho no meio da floresta, e entram em contacto um com o outro, e há aquela conversa que faz com que cada um deles tome um caminho diferente, mas afinal o que é que o caçador e a avó estavam a fazer nesse momento? Portanto, tinha curiosidade em saber porquê. E achava que era uma maneira interessante de voltar a contar a história. Então o que fiz foi, eu acho que isso tem um bocado a ver com a arquitetura, não é? Essa planificação e essa organização do trabalho. Criei uma espécie de 4 guiões paralelos, não é? Portanto, 4 colunas. Portanto, escrevi isso, pus isto por escrito, e nessas 4 colunas organizei aquilo por linhas, cada linha era um momento dentro da história, e eu sabia que a história começava, nesta minha versão, na primeira linha, que era o capuchinho a sair de casa da avó, não é? Perdão, da casa da mãe, para ir ter com a avó. Havia umas linhas mais abaixo, o capuchinho encontrou o lobo, umas mais abaixo, o lobo foi ter a casa da avó, e assim sucessivamente. E depois, olhando para aquilo que eu sabia da história, e que tinha preenchido nesse quadro, tinha uma série de buracos. Então, quando o capuchinho sai de casa, o que é que os outros 3 personagens estão a fazer? 3, se nós entendermos que há um caçador, que há a avó e há o lobo, não é? Porque há outras versões. Sim. O que é que eles estão a fazer? Então comecei a pensar, isto podia estar a fazer aquilo outro, e depois ia preenchendo, e à medida que ia preenchendo a história ia mudando, não é? Porque se eu aliás, se me lembro no livro, a história começa muito antes, portanto começa, digamos, no início do dia, e vê-se como é que cada um dos personagens, aonde é que acorda, como é que acorda, o que é que faz, qual é que é o seu contexto, e isso também muda depois a história mais à frente. Portanto, eu acho que não é só a questão de quem conta um conto acrescenta um ponto, mas eu acho que todas as histórias não têm só uma versão. Sim, porque aquele universo, como tu descreves, não é? Aqueles personagens, antes de se encontrarem naquela história que normalmente é contada, eles estão a fazer outras coisas, ou podemos imaginar que eles estão a fazer outras coisas, não é? Sim, tem vida própria, não é? Sim, tem outro... A vida deles não é só aquela história, não é? Não é só aquela história, exatamente. De maneira que é isso, e comecei a desenhar, portanto fiz essa planificação, depois fiz uma planificação em storyboard, portanto em desenhada, e depois à medida que ia trabalhando, nesse processo, nesse aspecto foi muito interessante, as coisas iam ganhando, digamos, um corpo e uma autonomia curiosa, porque às tantas os próprios personagens, dentro daquilo que tinham feito e que tinham que fazer dentro da história que se conhecia do capuchinho, e o que estavam a fazer naquele momento, ganharam, digamos, uma personalidade diferente. Portanto, o lobo já não é, digamos, o mal da fita, a avó não é tão inocente quanto isso, o próprio capuchinho é um personagem assim um bocado dúbio, não é? Porque tu não sabes, pode ser extremamente bom como ser extremamente má. E o caçador, enfim, tem aquela sede de caçar que também tem as suas razões de ser. Portanto, no fundo foi criar 4 histórias em paralelo, que há em momentos em que se cruzam, e tu perceberes que as coisas não são nem sempre ou pretas ou brancas, não é? Há muitas gamas de cinzento entre os dois, e às vezes é como a própria vida, portanto, às vezes as coisas não são ou totalmente boas ou totalmente más, não é? Portanto, há sempre coisas que podes tirar de cada uma das situações. E depois, pronto, o livro foi editado, e eu continuo com a vontade de o redesenhar. Portanto, é uma coisa que a partir disto criar, digamos, uma segunda versão desta história. E não havia, ou seja, não sentiste a necessidade, a questão no livro, aquilo que também salta muito à vista é o facto de não é que a história não se percebe, mas não há letra, ou seja, há aquele choque inicial, então, mas não
Estás a perceber? Sim. Tu, quando pensaste no livro, pensaste logo sem texto? Se foi uma coisa que percebeste que, à medida que ias desenhando, que a história se contava bem sem a necessidade dessa quase explicação? Sim, era uma coisa que eu tinha logo à partida, por 2 motivos. Para já, porque eu acho que as imagens, não é aquela história de que uma imagem vale por 1000 palavras, não é isso, mas que, digamos, que o desenho é uma linguagem universal e que, digamos que é um meio de comunicação que abrange qualquer nacionalidade, qualquer idade, qualquer interlocutor, não é? Portanto, tu, através de um desenho, tu consegues comunicar com uma pessoa que se calhar de quem não sabes a língua, não é? Tu podes explicar as coisas. Aliás, já me aconteceu viajar para países onde eu não conhecia a língua, por exemplo a China, e explicar coisas através do desenho. Pronto. Nem eles falavam inglês, nem eu falava mandarim, e peguei num bloco e comecei a desenhar coisas, e houve aquela reação muito emotiva do sorriso e do riso, de dizer, agora já percebo o que é que tu estás para aí a dizer. Pronto, portanto, essa era uma das vertentes, que era, eu sabia que o desenho era uma linguagem que era entendível para quem ia ler no sentido de ver o livro. E por outro, porque era uma história que eu acho que está dentro do nosso imaginário coletivo, não é? Portanto, mais ou menos, pelo menos neste lado do mundo, mais ou menos toda a gente conhece a história do Capuchinho Vermelho. Portanto, se eu digo Capuchinho Vermelho, sabe-se que há um lobo, que há uma menina vestida de vermelho, independente de se conhecer mais ou menos de todos os subtextos que estão implícitos, não é? Tanto a eventual simbologia que isso possa ter, porque é uma menina de vermelho, se o vermelho tem a ver com o sangue, se quando ela é comida pelo lobo e atiram da barriga, se, enfim, tem a ver com o renascimento, com a passagem de adolescente para mulher, enfim, tudo isso está... Já são outras leituras. Mas eu sabia que eram 2 aspectos com os quais eu podia contar, não é? O facto de se conhecer o conto e o facto de o desenho ser uma linguagem abarcável e elegível por todos. E depois, por isso mesmo, não quis pôr nenhum texto, não quis pôr nenhuma palavra. Por outro lado, é um desafio, não é? Porque há certas coisas que tu resolves muito facilmente com uma palavra, não é? Seja... numa frase ou seja numa palavra solta, e que eu tive que resolver só com o desenho, precisamente por não utilizar esse meio escrito, e pronto, e acho que é interessante também fazer essa experiência. Tu, essa questão das ideias, estavas a dizer que é uma avalanche que vem sobre, então tens que ir apontando. Tu reservas tempo para essas ideias, ou seja, se tens um espaço para elas irem surgindo, se elas vão surgindo durante o dia e tu vais apontando, de que forma é que tu também alimentas essa máquina, se tens necessidade de ver filmes, de ler outros livros, de que forma é que isso funciona? Tenho, acho que tenho essa necessidade de ver coisas, aliás, como temos todos, não é? De estar ligados com o nosso meio. As coisas não surgem, não é uma situação imediata, não é? Eu dou-me conta que muitas vezes a criatividade, no fundo, é só, enfim, não sei se pode dizer assim, mas muitas vezes passa por tu fazeres uma ligação entre 2 pontos, entre duas coisas, 2 conceitos, 2 ideias, que não era aparentemente visível, não é? Portanto, e eu não tenho nenhum tempo específico que se dedique a isto, não há um tempo, não tenho meditação, nem reservo uma parte do dia. Procuro sim reservar uma parte do dia para trabalhar, e acho que portanto, eu sei que trabalho melhor de manhã, sou uma pessoa que estou muito mais ativa durante as primeiras horas do dia do que nas últimas horas. Portanto, eu já sei que se num determinado dia fizer tarefas mais mecânicas, sei lá, responder a mails, não é? Ou uma coisa assim mais sem grande criatividade, se assim se pode dizer, durante a manhã, dificilmente à tarde consigo ter um dia produtivo do ponto de vista criativo, não é? Porque à tarde já estou de rastros, quer dizer, já estou a dar as últimas. Mas depois há um novo crescimento. Portanto, eu sei que trabalho melhor de manhã, então procuro fazer tudo o que é parte criativa de desenho e de criar coisas durante esse período. Depois à tarde também me permite descansar
E há pessoas que é ao contrário, há pessoas que trabalham melhor à noite, portanto, não sei qual é que é a explicação que existe para isto, não sei se tem a ver com o metabolismo de cada um, Sim. ou não sei. Mas é assim, comigo é assim. E eu o que faço as ideias surgem de uma maneira natural. Às vezes pode ser por qualquer coisa que eu tenha ouvido, acontece muito com os miúdos, coisas que o Matias e a Mariana dizem e que eu digo assim, isto é genial, o que ela acaba de dizer ou o que ele acaba de dizer digamos, o princípio, né, de uma história que podia ser muito interessante. E tenho apontado essas coisas. Aliás, tenho em alguns blocos uns desenhos que são as palavras que eles inventam quando começam a querer falar as invenções. Portanto, a Mariana, por exemplo, dizia, em vez de dizer arco-íris, dizia asco-íris. Né? E quando ela diz asco-íris, pensei assim, claro, um arco-íris feio, não é? Que dá asco no sentido espanhol de uma coisa asquerosa, uma coisa feia, triste. Sim. Um arco-íris cinzento, não é? Ou um arco-íris que não é... E depois aí surgem as ideias. Um arco-íris que não é, digamos, metade de uma circunferência, não é? Não é metade de um círculo. Se calhar é uma coisa que está assim meio... enfim, em baixo. Não sei. Portanto, e tenho de tomar nota dessas palavras e às vezes quando tomo nota dessas palavras faço um desenho ao lado. Porque é aquilo que me remete, digamos, é um pensamento mais visual. Mas eu não tenho nada... É curioso perguntares isso, porque às vezes, por exemplo, eu dou por mim, isto agora é quase cómico, quando eu estou a fazer um trabalho, portanto, quando estou a desenhar para alguma coisa, seja num diário gráfico ou seja para uma encomenda, e estou naquela fase de pesquisa que estou a tentar perceber, a fazer esboços, a experimentar coisas, e eu sei que entro nos eixos e estou, digamos, o trabalho ganhou, digamos, corpo e está a avançar, porque sem querer começa a cantarolar. Dou por mim a cantarolar, quer dizer, começa a entoar uma canção qualquer. Eu não sou grande cantor, mas pronto, percebo que no meu subconsciente as coisas começam a correr bem e estou a entoar uma canção qualquer. Sei também que há outros momentos em que não estou a trabalhar, por exemplo, quando vou tomar um duche e estou debaixo da água a descontrair e a lavar-me, e aquilo parece que, não sei se é baixar as defesas ou relaxar, e de repente há ideias que me vêm à cabeça, não é? Mas isso eu acho que não é fruto do momento, é fruto de um trabalho contínuo. Portanto, se eu depois de ter estado um dia inteiro a trabalhar, costuma-se dizer que o melhor conselheiro é o travesseiro, não é? Do dormir para depois descansar. Eu acho que o nosso cérebro também precisa de fazer um shutdown, não é? Precisa de apagar, descansar, né? E arrumar as coisas. Arrumar as ideias, descansar e para depois voltar a olhar para elas com um olhar fresco. Portanto, se eu há um determinado momento em que a ideia surge, é fruto desse momento, mas sobretudo é fruto de tudo aquilo que eu estive a pensar antes sobre aquela coisa, mesmo que de uma maneira inconsciente, não é? Porque estas ideias vão-se armazenando na cabeça até onde o espaço alcança, e depois há uma altura em que podem surgir, não é? Eu tive uma experiência muito curiosa há uns anos, por causa desta história da memória e das ideias, que foi, passado mais de 15 anos, entrar dentro de um átrio de um edifício, ali na Avenida Almirante Reis, num dia de muito calor, estava a passear, a andar por Lisboa, e estava imenso calor, e então vi que aquela porta estava aberta, e no interior era um átrio forrado a pedra, em mármore, se não me engano. E entrei para me refrescar, para estar um bocadinho à sombra e estar fresco. E quando eu entro naquele espaço, não sei se a temperatura, acho que foi a temperatura, o cheiro daquele ambiente, até se calhar algum produto de limpeza que tinham utilizado para limpar aquele espaço, e eu de repente dei um salto temporal de quando, imagina, eu tinha 30 e qualquer coisa, e dei um salto temporal de 15 anos, de quando tinha 15 anos, e voltei a entrar no átrio do prédio da minha avó, que morava em Campo de Ourique. E foi uma memória tão estranha, porque eu já não tinha lembrança daquilo, quer dizer, aquilo estava totalmente soterrado
debaixo de outras coisas, e houve ali um clique relativamente a um sentido, não é? Que deve ter sido o olfato também, que me fez voltar para aquele tempo e aquele espaço. Portanto, eu também acredito que as ideias vão se acumulando e vão se reestruturando, e depois há uma altura em que as coisas, por algum motivo, fazem sentido, não é? Ou fazem outro sentido. Sim, eu agora tinha aqui duas coisas. Queria perceber que é, por um lado, as ideias, estamos a falar das ideias que surgem porque tu estás a trabalhar, e outra coisa é quando normalmente aquilo surge de pedem-te uma ideia específica. Uma coisa é as tuas ideias que tu aproveitas e desenvolves, outra coisa é, no meu entendimento, é esse de não, agora convém teres uma ideia sobre um telefone. E outra coisa que eu também estava a ouvir e estava a pensar é essa questão das ligações entre coisas, é esse prestar de atenção, se o desenho também te ajuda nessa questão de estares atento ao que está a acontecer. Sim, olha, então vou começar pelo fim. O desenho eu acho que é uma atividade que não utiliza só o sentido da visão, usa todos os sentidos. Porque eu sei, e eu estou convencido disto, porquê? Porque há muitos desenhos que tenho em cadernos que, quando volto a olhar para eles, independentemente de no desenho ter apontado uma data ou qualquer coisa que foi dito, ou alguma referência que me faça contextualizar aquela imagem, eu costumo ter sempre para cada desenho uma espécie de dupla memória. Pronto, tenho a memória daquilo que estive a desenhar, portanto, daquilo que está no papel, e depois tenho uma memória de ter estado a desenhar, de eu ter estado a desenhar. Portanto, tenho a memória do objeto que desenhei e de eu ter estado a desenhar. E isso reflete, digamos, o facto de, quando eu estive a desenhar alguma coisa, estar ligado com a temperatura, com as coisas que aconteceram à minha volta, algum episódio caricato de alguém que veio falar comigo, ou de alguma coisa que eu vi ou ouvi. Quer dizer, tu estás realmente com todos os teus sentidos abertos. Aliás, há uma experiência engraçada que se pode fazer, que é o facto de, se tu entregares um objeto para a mão de alguém e essa pessoa estiver com os olhos fechados, não é? e tocar esse objeto, ela acaba por ver através do tato, não é? Portanto, tocando. E ao tocar esse objeto com a mão, cria uma imagem mental desse próprio objeto e poderia desenhá-lo, não é? A partir daí. Portanto, não é só a visão que entra em jogo, são todos os sentidos. E eu, normalmente, quando desenho, tenho alguma dificuldade em falar, porque estou concentrado no desenho e no que está à minha volta. Ouço perfeitamente o que me dizem, mas depois a falar tenho um discurso um bocadinho telegráfico, não é? Digo sim, não, e sinto como se houvesse ali uma barreira, não é? Um distanciamento relativamente à fala, que me impede de ter um discurso mais coerente e mais contínuo. Mas estou super, super atento àquilo que me dizem. Eu acho que também não é por acaso que em reuniões de trabalho há muitas pessoas que fazem, que desenham, não é? Umas dizem que rabiscam ou que fazem catafunhos, tudo isso eu acho que é desenho. Mas, quer dizer, estão ali, o desenho é tido quase como um processo de reorganização mental. Não é? O visual thinking é, digamos, a aplicação prática disso, não é? O facto de, quando a pessoa está a transmitir determinados conceitos, pôr desenhos para que a coisa seja mais memorizável. Portanto, isto respondendo à segunda parte da tua pergunta. A primeira, lembra-me outra vez o que era? Era a questão de as tuas ideias, desenvolveres as tuas ideias, no fundo, a obrigação de ter uma ideia sobre um determinado assunto. De repente, tu tens estado a ter ideias sobre batatas e de repente, olha, não, agora precisamos de ideias sobre telefones. Pronto, eu não acho que isso seja um constrangimento. Pronto, eu não estou a dizer que seja um constrangimento, a questão é se são maneiras diferentes, não é? Como é que geres isso? São maneiras diferentes, no sentido em que, por exemplo, uma das coisas que talvez me atrapalhe mais ao princípio é quando alguém me pede qualquer coisa, mas com uma ideia já muito concreta do que quer. Com pouco espaço para... Sim, quando diz assim, eu quero esta pessoa vestida desta maneira, não sei o quê, e isto e aquilo, e depois dá a sensação que está tudo muito fechado. Mas isso também tem a ver um bocadinho com a atitude de cada um, porque independentemente do que aquilo que me pedem, eu posso, sobre isso,
criar uma variação, sempre e quando não vá, digamos, em contra daquilo que me pediram, mas que acrescente coisas novas. Mas se for uma coisa que me pedem, eu acho que nenhum trabalho é feito sobre o vazio, não é? Portanto, como é que eu ia te explicar isto? Sim, tem que haver sempre qualquer coisa, nem que seja uma reação a um enunciado. Sim, exatamente. Esse enunciado, por exemplo, partindo daquela ideia da ilustração editorial, tanto para jornais ou revistas, muitos ilustradores trabalham. Tu vês o trabalho num jornal ou numa revista com uma imagem e um texto, mas quando essa imagem foi feita, essa ilustração, seja ela em que técnica for, muitas das vezes esse ilustrador fez o trabalho sem ter lido o texto, porque o texto não existia ainda. Não é? Então podes perguntar, então como é que ele fez o trabalho? Fez o trabalho porque se calhar o editor telefonou-lhe e disse, ou mandou-lhe um mail e disse, olha, este texto é sobre a reabertura da Feira Popular. Pronto, vamos imaginar que é isso. E, portanto, tu não tens os dados concretos, mas sabes que este é o tema. Ou a pessoa já tem o título, não é, da notícia, e, portanto, jogas com o título. Portanto, há uma ideia que está, digamos, subjacente a essa imagem. O ideal seria haver um trabalho, digamos, de vai e vem, que é, existe o texto, fazes a imagem, depois podes comparar os dois, podes apurar o caldo, tanto do ponto de vista do texto como do ponto de vista da imagem, pronto, mas isto depois rege por parâmetros que não são todos iguais, né? Num jornal diário isso é quase impossível de se fazer, a não ser que eles trabalhem lado a lado, num semanário também não, em livros acho que é possível fazer, mas mediante a prática de trabalho acontece ou não, né? Já me aconteceu, olha, posso dar 2 exemplos concretos, já me aconteceu editar um livro em que eu fiz as ilustrações, entreguei a uma escritora sem uma ordem pré-determinada e disse-lhe, olha, é um livro que se chama Conversa de Elefantes e foi feito com a Margarida Fonseca Santos. Eu fiz uma série de ilustrações de elefantes com uma série de situações diferentes. Fui ter com ela e disse-lhe, Margarida, este é um trabalho que eu gostava de propor, que é, olhas para estas imagens, reorganizas mediante o que achares que é mais interessante e escreves uma história. Portanto, aqui a imagem deu origem ao texto. Uhum. E também me aconteceu no outro trabalho, uma coisa que não chegou foi desenvolvida, mas depois não chegou a ser editada, com a Leonor Tenreiro, uma história que ela tinha sobre uma personagem que era uma barata, e nessa história havia uma série de referências a locais, coisas muito pontuais, que era, imagina, o passeio, uma árvore, portanto, sempre coisas exteriores. E eu olhei para o texto e antes de fazer as minhas ilustrações disse-lhe, Leonor, o que é que tu achas, já que é sobre uma história de uma barata que encontra outros insetos, e a barata é um animal, enfim, de convivência caseira, não é? Portanto, às vezes temos em casa baratas, ou elas aparecem. O que é que tu achas de nós passarmos, digamos, o espaço onde a história decorre para dentro de uma casa? E ela disse, isso podia ser interessante. Então, a única coisa que tens de fazer no texto, se tu quiseres, é, em vez de pôr passeio, pôr o rodapé, em vez de pôr árvore, dizes que é um armário ou uma esquina de um quarto. Exatamente, ou uma vassoura. Portanto, e depois até levámos isto a outro extremo, que foi, eu pedi-lhe para tirar fotografias da casa dela, de sítios onde ela achasse que... A barata poderia andar. Exatamente. E então fez-me fotografias de interiores de armários, de esquinas de recantos dentro da própria casa, e eu usei essas imagens como referência para depois fazer os cenários das ilustrações. Portanto, aí são 2 situações um bocado dentro dessa lógica, não é? Porque eu sinceramente acho que há muitos alunos, eu às vezes quando dou formação, eu procuro balizar e restringir o uso de materiais e até o uso de processos de desenho. Ou seja, eu digo assim, vamos imaginar, vamos fazer um desenho só com mancha, sem linha e com este material. Pronto. E há pessoas que dizem, mas eu não posso usar borracha, não posso usar lápis, mas eu não posso fazer isto. Dizem, não, tem que ser mesmo isto assim. E algumas pessoas acham que isto é uma autêntica ditadura. E eu costumo dizer é que o teres toda a liberdade, a liberdade não é fazeres o que queres, quando queres, da maneira que queres. A liberdade é tu conseguires fazer
coisas que tu gostas com aquilo que tu tens. Sim. Não, isso é que é a verdadeira liberdade. Porque aí não estás limitado por nada. tu estás limitado, mas essa limitação... acabas por não estar, porque assim, se sim, tu exatamente. consegues fazer tudo com qualquer coisa, já não estás limitado. Exatamente. Portanto, tu, no fundo, estás a tentar, com as regras do jogo e o material que tens contigo, não só responder àquilo que te é pedido, mas, e essa é a parte mais interessante, ultrapassar isso. Não é? Ir para além disso, para que seja também uma experiência que seja proveitosa, não só para quem recebe o trabalho, mas para ti. Não é? Portanto, algo que tu digas assim, valeu a pena fazer este trabalho porque aprendi imenso com isto e cresci interiormente com esta tarefa, com esta atividade. De maneira que, seja uma coisa que me é imposta, ou seja algo que eu proponho, há sempre digamos, uns elementos que definem um caminho. Depois, se esse caminho é mais curto ou mais longo, ou se tem desvios, enfim, isso depois já depende de como tu agarras o que te é entregue. Eu sei que tu, mais daqui a um bocadinho, tens que ir à tua vidinha, por isso queria começar a caminhar para o fim e Sim. queria perceber... se, sendo pai de 3, já disseste que te levantas cedo, mas começas a trabalhar cedo, primeiro há o despachar das crianças e depois é que vens para o trabalho, se fazes desporto durante o dia, se tens práticas desse tipo de desporto, se reservas tempo para ver televisão, para ler, como é que tu organizas as tuas semanas e os teus dias? Olha, posso dizer que hoje, e se calhar hoje acordei bastante cedo, enfim, porque ando com uma série de trabalhos que tenho que acabar e a cabeça parece que não desliga totalmente. E hoje de manhã, antes desta entrevista, fui barbeiro, porque cortei o cabelo ao Matias, fui cozinheiro, porque fiz já o almoço, varri a casa, estive a organizar coisas de trabalho. Quer dizer, sendo freelance e trabalhando e tendo uma família a teu cargo, tens que fazer 30 por uma linha, não é? O que é que eu faço normalmente? Como é que eu organizo o meu espaço, o meu tempo de trabalho? Eu procuro sempre desenhar de manhã, mas depois há alturas em que, se nessa manhã não consigo desenhar, procuro fazê-lo à noite. Tenho uma prática desportiva regular, porque faço judo, sempre fiz desporto, desde muito novo, e nos últimos 20 anos... pratico judo e, portanto, procuro ir de 2 a 3 vezes por semana ao final da tarde, suar e descarregar energias e carregar baterias no tatami, portanto, fazendo judo. Então, mas já és primeiro dan, segundo dan? Sou o primeiro dan. Podia ser mais, ou enfim, se tivesse dedicado mais tempo, mas sim, com estes anos todos, ser primeiro dan não quer dizer nada, não é? Portanto, tenho um cinto negro, mas o cinto sobretudo... Já quer dizer alguma coisa, não é? Sim, quer dizer alguma coisa, mas não é... As pessoas... Ainda ontem fui fazer uma apresentação de judo à escola da minha filha, porque eles estão a estudar o desporto, e quando eu tirei o judogi e o fato com o cinto negro, houve pessoas que diziam, cinto negro! E depois tive que lhes explicar, há muitos cintos negros, isto é o primeiro, depois há outros que vêm a seguir este, e depois a seguir ao cinto negro há outros, um que é branco e vermelho, e depois o último é todo vermelho. Mas pronto, procuro fazer esta atividade desportiva porque sinto essa necessidade, não é? Da parte física. Uhum. E procuro organizar o meu dia da melhor maneira possível, mas depois há muitas variáveis que entram em jogo, não é? Porque tendo filhos, a vida passa a ser um contínuo de imprevistos, e portanto a pessoa tem que se adaptar a isso. Eu acho que com os anos fui sendo mais maleável, se bem que também sinto quando quero fazer qualquer coisa e essa coisa não sai, não é? Porque não consigo encontrar esse meio, esse tempo e esse momento para o fazer, é uma coisa que me incomoda. Portanto, tenho esse sentido de querer fazer as coisas e depois, quando elas não acontecem, começo a entrar em curto-circuito. De maneira que o que tem acontecido ultimamente é que, apesar de eu ter dito que sou uma pessoa que trabalha melhor de manhã, já dei por mim a trabalhar entre as 11 e as 2 da manhã porque não consegui trabalhar durante o dia, e eu sei que se não fizer isto, depois as coisas vão se acumulando e depois cria-se aqui um problema. Mas pronto, procuro fazer isto desta forma e aproveitar os momentos todos que tenho, seja para
ou questões de trabalho, ou para ler. Quer dizer, não tenho... vou fazendo à medida que me é possível fazer, procurando que isto se aplique dentro daquilo que eu tinha organizado ao princípio, mas que depois pode não se aplicar a 100%. Claro. Queria também, normalmente peço 1 a 3 livros que tenham sido marcantes para ti, diferentes períodos da vida, acredito, ou se calhar até livros que foste lendo várias vezes, que possas deixar aqui como referência para outras pessoas. Olha, vou-te falar de um que li há pouco tempo, escrito por um amigo, o Miguel Lamas. É uma edição de autor. Julgo que está à venda numa livraria em Lisboa, que agora não me lembro o nome, mas pronto, digo o título, que é Cartas em Cadeia. E este meu amigo trabalha na área social com a população de sem-abrigos, mas também com outras populações, digamos, desfavorecidas. E este projeto de Cartas em Cadeia foi uma ideia que ele teve de entrar em contacto com reclusos de uma cadeia em Lisboa, de um estabelecimento prisional em Lisboa, e de e ter sessões de poesia com eles, em que eles não só ouviam como escreviam. E depois houve, digamos, um intercâmbio de cartas, e é um livro lindíssimo, que é um projeto louvável e que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Foi um livro que me fez chorar no avião, porque estava a ler e aquilo emocionou-me. As pessoas olhavam para mim sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer, de maneira que acho que é um livro que é um livro e um projeto que seria importante que as pessoas conhecessem. Depois houve outros, não é? Eu procuro ler vários, mas quer dizer, neste momento é este que me estou a lembrar. Sim. Então agora mesmo para fechar, queria saber se havia alguma coisa que tu achasses interessante referir que nós não tínhamos falado durante a nossa conversa. Mas sobre o quê? Sobre que tema? Sobre o que tu quiseres. Imagina que havia algo que tu achavas que era importante e que nós não falámos e que tu gostavas que ficasse registado, no fundo. Ui, isso é uma pergunta difícil. Não sei, acho que há imensas coisas que são importantes, mas não tenho assim... Olha, os filhos são muito importantes. E o facto de ter sido pai é uma aprendizagem constante, é um desafio constante, é uma coisa que depois sempre à prova. Acho que há muitas coisas que se fazem de maneira errada relativamente ao ensino e à própria educação das crianças, e tens sugestões? E não é fácil. Sugestões? Quem sou eu para dar sugestões? Não sei, eu estou a aprender dia a dia. Pois é isso. A questão é que é isso, não há nenhum manual, não é? Quando fui pai também comecei a perceber que até pode haver 500 mil pessoas a dar-te conselhos, mas alguns funcionam, outros nem por isso. É mesmo de estar disponível, não é? Sim, olha, esse é um bom conselho. É isso que acabas de dizer, o estar disponível. E eu acho que muitas das vezes as coisas não correm da melhor maneira, ou podem-se criar atritos ou dificuldades, precisamente por isso, por não estar disponível, por não te pôres à altura deles, dares o teu tempo sem restrições, para os poder acompanhar. Isto infelizmente nem sempre é possível, não é? Porque a pessoa pode estar cansada ou pode ter coisas de trabalho a fazer, quer dizer, nós não vivemos do ar e portanto estamos nesse aspecto condicionados a outros compromissos, mas o estar disponível eu acho que é um bom conselho, o tentar estar sempre disponível, porque se a partir daí a pessoa estiver sempre disponível, eu dei-me conta disso, que às vezes não estar no sítio onde deveria estar e como deveria estar, ou seja, às vezes poder estar a trabalhar, a pensar em coisas que tenho que fazer com eles, ou depois ao estar com eles, estar a pensar no trabalho. Sim. Pronto, e isso eu acho que é um erro crasso que acontece. Tem que haver essa separação. O facto também de trabalhar como freelance também acho que influencia isso, porque uma pessoa não tem um horário de trabalho, não tem porque não quer ter, não é? Ou porque não há outra pessoa acima de ti que te diga
tu só trabalhas das 9 às 5. Não, a pessoa está sempre, a cabeça está sempre a funcionar, estás sempre a processar informação e a tentar avançar com as coisas. E muitas das vezes vais pondo trabalho em alturas em que se calhar devia estar a dormir ou devia estar com a família, às vezes por necessidade, digamos, imperiosa de entregas com prazos, ou porque, pronto, não conseguiste fazer noutro momento. Mas essa questão de estar disponível acho que é um bom conselho. Eu acho que do que eu também apanho aqui da nossa conversa, tu ensinaste-me, pelo menos a mim, espero que a mais pessoas, que esta questão de estar, o desenho é a mesma coisa, é estar disponível para aquilo que o desenho nos traz e aquilo que nós podemos dar ao desenho, não é? Este jogo também, disponibilidade também do desenho, e o resto se calhar é para a vida, não é? Está disponível para a vida. Sim. Eu costumo dizer, quando um desenho corre menos bem ou corre francamente mal, segundo o critério de cada um, a pessoa não desistir desse desenho, de continuar a desenhar até achar que já não consegue desenhar. Como não mais. desiste de um filho, não é? Tipo, hoje portaste mal, olha, nunca mais vou falar contigo. Sim, enfim, isso não há uma comparação possível, porque um filho está acima de tudo, não é? Mas quer dizer, é um bocado isso, que é dizer assim, eu vejo muitas pessoas que começam a desenhar e que porque ou se enganaram ou porque o desenho já não está encaixado como acham que deveria estar, e então abandonam e viram a página. E eu, num determinado registro, por exemplo, neste dos diários gráficos, costumo sempre dizer, não, tu não abandonas o desenho, não abandonas o desenho, que ele não te vai abandonar a ti, tu continua a desenhar, porque mesmo que já estejas a partir de uma base que não está tão direita quanto tu gostarias, às tantas, o continuares a desenhar, corrigindo o que tu fizeste e tentando melhorá-lo, vai-te permitir também descobrir uma coisa nova. Então, o que acontece é que há muitos desenhos que, à partida, nasceram tortos, depois endireitam, se assim se pode dizer. E outros que, se calhar, continuam tortos, mas tu aprendeste uma coisa que não terias aprendido se não tivesse insistido. Eu, muitas das vezes, quando estou a desenhar, vamos imaginar, no Museu de Ciências Naturais, estou a desenhar um animal e o desenho, acabei o desenho, e acho que o desenho está bem, quer dizer, podia acabar ali. Mas apetece-me fazer mais qualquer coisa, e não sei se essa coisa que eu quero fazer vai estragar o que fiz antes. Eu avanço. Avanço porque eu prefiro estragar o que fiz, mas saber tirar a dúvida, não é? E perceber se a dúvida que eu tinha se resolve ou não, do que ter um desenho que é bonito e que está fechado e acabado, mas que é exatamente igual ao anterior e que não me ensinou absolutamente nada. E já estraguei desenhos com isso, já melhorei desenhos com isso, mas em ambos casos aprendi sempre mais do que se não tivesse continuado a desenhar. Então, olha, Richard, muito obrigado por este tempo. Foi realmente um prazer. Acho que as pessoas vão também aprender muito com esta nossa conversa. Eu, pelo menos, aprendi e acho que... Muito obrigado por aquilo que fazes, de espalhares, no fundo, a mensagem do desenho, que eu afastei-me e tenho a necessidade mesmo, sinto, por vezes, para entender as coisas, pegar numa caneta, as coisas parece que não ficam tão escuras. Muito obrigado pelo convite. Deus. Um abraço. E cá estamos de volta. Eu adorei ter esta conversa com o Richard. Eu acho que vocês também devem ter gostado. Tenho quase a certeza, porque é uma conversa que é isso que eu disse no início, é um bocadinho o desenho para mim é uma maneira de olhar o mundo, e entender o desenho é uma maneira de entender o mundo, ou uma das ferramentas para entender o mundo. O podcast Falar Criativo cá continua, vai continuar, e poderá haver algumas mudanças. Eu conto passar a ter mais tempo para o podcast e gostaria de voltar, já disse isso várias vezes, mas é verdade, gostaria de voltar com maior regularidade. Irei se calhar dar o salto para as 2 vezes por mês em vez de ser 1 vez por mês, embora eu continue a fazer os episódios, aqueles mini episódios em que eu escrevo um texto para o blog e depois faço a versão áudio. Não é a mesma coisa. Eu sinto que estas conversas, ainda tenho muitas conversas para ter, ainda há muita gente com quem eu gostava de falar, e há muita gente que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer, e o podcast será essa ferramenta.
Se quiserem ajudar o podcast, há várias maneiras. Uma delas é irem através do Patreon, podem ajudar financeiramente, www.patreon.com/falarcreativo. Podem também fazer sempre as partilhas nas vossas redes sociais, nos vossos contactos. Também podem passar pelo iTunes e deixar, ou Apple Podcasts, agora acho que é isso o nome que se chama, e deixar as avaliações e as críticas. Também ajuda o podcast a ter mais visibilidade. E qualquer coisa que necessitem, o e-mail rui@falarcreativo.com está sempre disponível e eu aguardo pelo vosso contacto. Até à próxima.